A única pergunta que eu fiz sobre Deus e tal foi o seguinte: se Deus é criador, bom, misericordioso, não sei o quê, por que ele pegou dezenas de milhares de pessoas, colocou para morar em Pompeia, fez um vulcão explodir e matar todas essas pessoas? Daqui a pouco o demônio vai sair do meu corpo aqui, com tanta Bíblia assim na minha cabeça. Tem uma declaração... Pra começar. Que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia, cara? Não dê palco para maluco. Eu? Sim. Cara, você fez uma declaração que eu sou o gordão mentiroso, cara. É um gordão mentirosão? Não fala dos gordos. Se eu achar você chamando eu de gordão mentiroso, o que a gente faz? É um gordão mentirosão? Não. Porque você a gente falou que ia só me bater, cara, abre... também, lá no seu Instagram. Falou que ia dar 15 tapas na cara do Jaime. Que era bom pra dar 15. Não é um só tapa, não. A gente tem que dar 15 tapas na cara dele. Sergião, quando o Jaime coloca um pauzinho na boca de alguém... Não colocou pau na boca de ninguém. Chama de... A lei de Deus é essa, então. Então, na lei de Deus, se eu te der um tapa, eu tenho que receber 15. Nenhum cristão foi capaz de argumentar contra o Sérgio Sacani. Todos eles perderam. Apenas uma pessoa conseguiu contestar, ou menos tentar convencer. Pra que ficar discutindo com um ateu? No vídeo de hoje, nós vamos reagir a um trechinho daquela famosa, um ateu versus 32 cristãos. Lembrando que o Sacani é ateu, né? Ele se diz ateu, tá bom? Bora lá para o react. O que eu quero trazer aqui é um momento do podcast que pegou fogo. E a gente vai entender por que pegou fogo. Vamos lá. Opa, e aí, Eberlin? Fala, Sacani. Tudo bom? Bem? Outra Bíblia. Hoje eu saio daqui, cara. Daqui a pouco o demônio vai sair do meu corpo aqui, com tanta Bíblia assim na minha cabeça. Vai lá. Sérgio, eu trouxe a Bíblia porque você disse que a gente só abre a Bíblia. E que a gente não... Você falou? Não disse isso, não. Ó, que hora que eu falei isso? E que a gente não deve... Peraí. Tem uma declaração... Não, pra começar. Que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia, cara? Você fez uma declaração que não dê palco para maluco. Sim. Cara, você fez uma declaração que eu sou o gordão mentiroso, cara. Eu nunca falei isso. Não tá? Gordão se eu achar, o que acontece? Se eu achar, você fala, chamando eu de gordão mentiroso, o que a gente faz? Olha... Não, se eu achar, o que a gente faz? E se eu achar que você falou que nós somos, beleza. não dá palco pra maluco? Eu posso gordão mentiroso? Você falou gordão mentiroso. Vamos ver? Se eu achar, o que você faz? Ô, Sérgio. Não, o que você faz, cara? Vai lá aí, acha aí. Se eu falar gordão mentiroso, então vamos lá. Vou achar aqui, porque você falou um dia numa live. Ué? Cara, eu já chamei esse cara pro pau agora, porque já perdi a paciência por esse gordinho mentiroso. É um gordão mentirosão? Não fala dos gordão, pelo amor de Deus. Cara, um gordinho mentiroso. Perdi a paciência com esse cara. Cara, eu achava que ele era uma pessoa decente, pelo menos. Ele é indecente. Gente, todo mundo que tá ouvindo no Brasil, o Sacani é um indecente. Porque ele não tem decência, ele não tem compostura. Ele mente descaradamente e ele mente sobre fatos que nós sabemos que ele conhece. Uma live. Ué, tá falando que eu falei que vocês só abrem a Bíblia? Não, cara, eu não falei que só abrem a Bíblia, não. Vocês estudam a Bíblia e tá certo, ué. Então, aí, Sérgio, posso falar? Pode. Depende se você vai falar, então, eu vou interromper. Você me pergunta. Aqui não é ovelha, não. Quando você sentou, você falou assim, lá veio o outro com a Bíblia, não foi? Foi. Você posso comentar sobre o seu comentário? Cara, pode comentar. Então, eu trouxe a Bíblia porque você disse que não é para dar palco para maluco, porque a gente só me bater, cara, abre... também, lá no seu Instagram. Falou que ia dar 15 tapas na cara do Jaime. Que era bom pra dar 15. Não é um só tapa, não. A gente tem que dar 15 tapas na cara dele. E aí até aí tá tudo bem. Sergião, quando o Jaime coloca um pauzinho na boca de alguém... Não colocou pau na boca de ninguém. E o chama de castor... Eu não vi ele pôr pau na boca de ninguém, Eu falei cara. assim... O irmão aqui, ó, falou, oh meu Deus do céu. Se o Jaime... Na boca de quem que ele colocou pau? Sérgio, eu falei ele assim... Ele colocou pau Sérgio, na mesa ali. Posso falar, Sérgio? De ninguém, cara. Posso falar, Sérgio? Fala. Você é um cara educado, não é? Sou. Meu Deus do céu. Gente, deixa eu só explicar aqui. O tema do podcast neste minuto aqui é o tema 4. Falando de que as placas tectônicas comprovam que a Terra não é jovem e criada por mágica em 7 dias. Essa é a afirmação do Sérgio Sacani. E só para você entender aqui, o Sacani e o Eberlin, que é este rapaz aí que fala sobre criacionismo, enfim, contesta muitas questões científicas.
ele também já foi num podcast aí com o padre Fábio Marinho, e nós já trouxemos um react aqui, um react não, né, um trechinho desse momento, tá? Os dois, eles pegam fogo sempre, eles sempre brigam, porque fica nessa questão de acusação. Aliás, o Redcast aí, né, que fez esse confronto, ateus e cristãos, trouxe aí o trechinho, tá? Então, só pra vocês entenderem. Não, cara, não vou voltar. Calma, não vou deixar, Calma, cara. Não vou deixar. Você disse... Sinto muito, Júnior. E o que acontece? Eles fugiram do tema, porque o Eberly sentou aí, óbvio que vai pegar fogo, né? Porque ele já tem um atrito. O Sacani, raras as vezes a gente vê que ele fica nervoso, mas também quando ele fica nervoso, meu filho... Claro. Não vou deixar. Aí você disse o seguinte, eu mandei bater, eu disse assim, se o João Paulo... desse um tapa nele, ele teria direito, porque o cara foi ofendido. Então vamos lá. Teria certo? direito por quê? É na porque lei de Deus? Foi ofendido. A lei de Deus é essa, então. Ô, Sérgio, é a lei dos homens, não, né? Mas não é? Mas aí pra você vale a lei dos homens ou a lei de Deus? Eu sei, ô, Sérgio, Sérgio... Responde. Qual a lei vale pra você? A lei de Deus. A lei de Deus. Então, na lei de Deus, se eu te der um tapa, eu tenho que receber 15. É essa que é a proporção? Olha, seguinte, quando você é ofendido, eu disse, ele teria direito. O João fez. Direito do quê? O João fez. O João bateu nele. Por quê? Porque ele é um homem que teme a Deus. Porque é só isso que eu quis dizer, João. Só isso que eu quis dizer. Vai lá. E a gente não usa a Bíblia. Outra coisa, você propôs um debate com criacionistas. Certo? E nós não estamos discutindo geologia. Você não mandava os temas. Você mandou o tema na última hora. Não manda o tema, cara. Você mandou na última hora. Lógico que não. E agora você quer fechar só em geologia, sabe por quê? Cara. Porque você fala que Burululu formou, certo? Eu não falo lá de Burululu. Você fala que colocar chompes. Você falou que colocando chompes em vulcão aquece. Você outro dia disse que... Olha só como eles fugiram do tema, pra você ver quando a gente tem ranço da pessoa, a gente foge do tema. E só um pequeno detalhe que eu dei uma pausa aqui. Lembram que eu fiz o react, né, sobre o Banzoli, que foi ali contra os católicos? Olha a diferença de quando alguém quer de fato argumentar e não fica usando a estratégia de vitimismo. O Sérgio Sacani não deixou o Eberly falar. Esse é o posicionamento que muitas vezes nós temos que ter quando as pessoas nos acusam. E o Sacani fez isso. Crio nasce em fumarola. Ou você falou... Se eu abrir aqui e ver você falando que Crio nasce em fumarola, você admite que você falou que Crio nasce em fumarola? Qual é o problema disso? Gente, é um cara que fala de tudo, só chama a gente pra discutir. Só geologia. Geologia, mas o criacionismo não é geologia, Sérgio. Claro que não. A gente te defende que um Deus fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Parou agora, que não é Vilela não, cara. Você tá falando que o criacionismo não é geologia. Deus criou a Terra? Claro que sim. E a Terra é o quê? A geologia faz parte do criacionismo. Então pronto. Mas a gente tem, as nossas teses são sobre a origem da vida. Origem da vida eu não falo que eu não sou biólogo. Você fala, claro, você falou burulululu formou, Sérgio. Você falou chompes em vulcão, você falou que Crio se forma em fumarola. Isso aí eu falo no meu canal que eu não debato com ninguém. Você disse, por exemplo, que urânio não decai para hélio. E você riu junto com o cara no seu podcast. Urânio não decai para hélio, Sérgio? Não faço ideia, cara. E por que você ri de mim, então? Você riu junto com o cara. Você falou que ainda que o... Você não ri de mim, não? Ô, Sérgio. Você não ri de mim? Ô, Sérgio, então. Eu não rio de você, entra cara. Aí, então, você não ri de mim. Galera, entre aí no canal do Marcos Eberly agora. Até se inscreva no canal dele. Sim. Entendeu? Entre lá, se inscreva e veja quantas vezes ele riu de mim. Aliás, quantas vezes ele e o João Paulo me usaram na capa dos vídeos dele. Aliás, hoje... Claro. Peraí, Sérgio. Peraí, aqui não é o Vilela, não. Aqui não é o Vilela, não, meu amigo. Antes desse debate aqui, os caras estavam fazendo live. E o que vocês colocaram na capa? O que nós colocamos na capa? Você sentado aqui. Aí, ó. Tá vendo só? Então, claro. E o que nós fizemos no final da live? Você sabe, Sérgio? Graças a Deus eu não vi. Nós oramos por você, Sérgio. Pedimos a Deus que te desse sabedoria. Nós viemos aqui não para debater com você. Quando eu debato e critico, não é você, Sérgio. Não sou eu. Eu oro por você diariamente, Sérgio. Minha mãe ora também, Oro também. Um monte de gente ora. A gente ora para que Deus te dê sabedoria. Eu não combato você, Sérgio, eu combato os seus argumentos. Quando você chega como o maior divulgador científico do Brasil, dizem que você e você fala para os pessoal que tá formando Crio em fumarola, que colocar chompes em vulcão, a vida surge. Não sou nem o décimo Se você maior, fala que a teia tá provada na nossa geologia, gente, não tem absurdamente, não tem nenhuma teoria que explique
a teoria a formação da Lua na Terra. Quando você passa essas inverdades... Não vou derrubar. Não, claro, eu tô aqui num debate, não tô. Quando você passa essas inverdades para o Brasil... Aí madeira pros caras comerem e se quando o Sérgio passa essas inverdades na cara do outro, aí fica inverdades científicas pro Brasil, alguém tem que falar, Sérgio. Infelizmente sou eu, cara. Então eu sou mentiroso. Eu sei que... Então eu sou mentiroso. Quando você fala que chumbo, então eu sou mentiroso. Você acha que cria forma em fumarola? Fala aí que eu sou mentiroso. Você não é você não é mentiroso, você é um desinformado. Agora, como é que burro, você... Então. Agora, quando você é convidado para palestra em tudo quanto é tema, você vai, não vai? Então. Tudo quanto é tema. Pode olhar aí, gente. Pode olhar. Tudo quanto é tema vai o Sergião. Eu dou palestra em 3 temas, cara, basicamente. 3 temas. Claro, veja aí. Você discute até sobre o Elon Musk. Você discute de um monte de coisa, não discute? Só um detalhe aqui, tá? E nesse podcast, nenhum cristão conseguiu argumentar de uma maneira que fique claro pra nós, né? E eu, de verdade, nesses confrontos, os cristãos estão perdendo bastante. Não tá sendo bom, não. Primeiro, olha o que o Eberlin falou ao longo desse trecho aí. Eu tô orando por você. Adianta o que você orar pra ele se você chamou ele de gordinho mentiroso? Adianta o que você orar por ele se vocês se pegaram nesse momento? Ju, mas o debate, o confronto é normal. Sim, gente, o confronto de ideias. O que aconteceu aqui não foi só confronto de ideias. Foi, tipo assim, um ranço antigo, tanto de um quanto de outro, dos dois aí, e que culminou nisso. O tema em si não aconteceu, entendeu? Então, os cristãos estão dando um péssimo exemplo aqui. Já falei isso em outros podcasts. Eu particularmente acho que nós somos despreparados para debates. Falta muito para nós equilíbrio emocional e o foco no tema. Isso não é só em debate, é muitas vezes em comentários também, que sempre parte pro ad hominem. Não, mas você fica fazendo isso. E o Sacani, no começo, ele falou, gente, a gente vai focar aqui em geologia. Eu vou mostrar um trecho aqui, que ele aborda sobre essa questão. Sobre geologia, eu nunca abri a Bíblia, eu não frequento essas coisas. Eu conheço uma coisa ou outra, mas eu não é como eles. E detalhe, são cristãos aqui criacionistas, porque também tem essas divisões. Então acabou pegando muito fogo aí. E aí, eu quero trazer um ponto diferente nesse vídeo aqui, né? Vocês estão muito acostumados a gente só trazer esses pontos do React. O Sacani, ele trouxe ali, aliás, foi até um dos comentários aqui que trouxeram no canal, né? Que só uma menina conseguiu meio que convencer ele. Porque o Sacani acabou trazendo um ponto sobre a bondade de Deus. Se Deus é tão bom, por que ele permite que vulcões entrem em erupção? Então eu quero trazer aqui 2 trechos, porque depois dessa questão, há uns 10 dias atrás, o Sacani foi no Redcast conversar ali com o Júnior, né? Que é o responsável pelo Redcast. E ele falou aqui sobre esse debate. Então vamos ver o que o Sacani fala aqui. O debate é o seguinte: eu contra 32 cristãos. Que na verdade era mais a galera da Terra Jovem, entendeu? Criacionistas. Tá. Dizendo o tema principal era a Terra foi formada em 6.000 anos. Aliás, vou até perguntar aqui pro Thiago. Eu falei aí, porque você só falou de jogo. Primeira coisa, cara, o Weber mentiu quando ele falou que eu fiquei uma semana preparando o tema. Sabe quando que eu preparei esse tema? Sábado de manhã. Tanto que eu nem tinha mandado, a Gabi ficava me enchendo o saco. Manda aí, eu falei, Gabi, eu nem sei o que eu vou perguntar, eu nem sei o que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Foi sábado de manhã, Bernie. E segunda coisa, se vocês todos são polímatas, cara, como vocês se autodeclamam, vocês não precisavam nem estudar. Porque polímata não precisa estudar, ué. Vai dar uma treta isso. O polímata é só chegar ali e responder. E terceira coisa, ele falou que tudo era facilmente refutável aqui com o Jaime, não falou? Então por que não refutou? Agora ele sabe os argumentos. Agora sabe, né? Agora sabe. Então não é polímata, coisa nenhuma. Não. Cara, a geologia desses caras é de 4ª série primária. Meu filho sabe mais geologia do que esses caras aqui. Eu provei isso aí pra eles, entendeu? E assim, realmente, foi o que eu falei. Ficou muito confuso os termos que eles usam. Sobre essa questão de criacionismo, e aí os cientistas sempre dá confusão. Isso sempre acontece, tá? Entre ateus e cristãos também. Só que ficou muito mais confuso e ficou feio pros cristãos. Porque além dos argumentos que... perto dos argumentos pareceram frágeis, também teve a questão da postura de muitos cristãos. Eu gostei dessa moça, que ele vai comentar daqui a pouco, e também de um outro rapaz, que até deu um livro pra ele. Foram as pessoas que o Sacani mais, assim,
dialogou, não ficou nesse embate, entendeu? E foi menos irônico, tanto que com Eberlin, vocês podem perceber que ele foi irônico, foi sarcástico. Eu particularmente sou muito fã da ironia e do sarcasmo. E aí, só um detalhe, além do Júnior aqui, quem tá presente nesse debate, que eu não gosto, debate não, né, nesse programa aí, é o Thiago lá, que debateu com o Ariel e com o Israel, na realidade, que é o protestante presbiteriano, né? Que a gente já reagiu aqui. Eu ainda vou trazer outros trechos, porque aquele debate foi o que mais me deixou chocado. E aí, olha o que ele fala. Você me responde, porque eles não conseguiram me responder. Tá. A única pergunta que eu fiz sobre Deus e tal foi o seguinte. Certo. Se Deus é criador, bom, misericordioso, não sei o quê, por que ele pegou dezenas de milhares de pessoas, colocou para morar em Pompeia, fez um vulcão explodir e matar todas as pessoas? Entendeu? Sim. É o criador. Aí eu perguntei pra eles, é o criador matando a própria criatura? Pra que ele fez isso? Por que ele não deu? Se ele poderia dar um sinal, entendeu? Sinal no céu pra aquela galera fugir de lá e não morrer, cara. Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou essa galera morrer? Ninguém respondeu. A única que chegou perto de responder, o legal, foi aquela moça lá, que eu até esqueci o nome dela, que ela explicou aquele lance que eu não sabia, e é ignorância minha mesmo, não sabia, que é aquele lance da queda. Tá. E o mundo depois da queda, que acho que é a queda de Adão, né? Eu tô enganado. Depois da queda de Adão, o mundo virou toda essa confusão que a gente vive, e aí não tinha mais Deus, já não sei lá, mais ou menos isso aí que ela me explicou lá, foi a única que chegou perto. Tá, mas seleção natural não pode ser, cara, porque eu tô falando de Deus. Não. Deus matou a própria criatura? Perfeito. Essa é uma das melhores perguntas, e sabe por que ninguém respondeu? Porque o sistema religioso que a gente tem hoje no mundo, ele vai levar as pessoas pro engano. Como que eu te respondo? Ela é uma das mais fáceis de responder, Sérgio. Vai lá. Se Cristo veio ser de acordo com o que as escrituras ensinam, né? Que é o pensamento dos cristãos, também o meu. Gente, só uma pausa aqui. Olha o sorrisinho do Sacani. Tipo, vamos lá, meu filho. O que você vai falar? Se Cristo foi um sacrifício para que nós possamos ir para um reino eterno espiritual, não tem mais nada com o físico, tanto que Cristo prega contra esse mundo físico, não há por que Deus interferir nesse mundo físico. Então, a queda de Adão ocorreu tirando o homem lá do Éden, que foi o que ela falou. Lá, Adão pecou e caiu nesse mundo físico, que é um mundo ruim. É um mundo que trouxe o pecado e a morte. Cristo, ele veio para salvar todos nós desse pecado de forma espiritual. Nós vamos morrer fisicamente, mas o nosso espírito vai ter a chance de viver eternamente lá. Então, a partir desse momento, no meu entendimento, de acordo com todos os meus estudos das Escrituras, Deus, quando Cristo disse está consumado, Deus não... Na verdade, desde o princípio, Deus não interferiria nesse mundo físico. A única interferência que ele fez foi enviar o seu filho para que nós possamos ter a chance de vida eterna. E é por isso que um dia que eu fiz um debate aqui com o Júnior, e um monte de gente ficou contra mim, que veio um católico, que era o Ariel, e o Israel, que é um pastor protestante, e ele falou, porque Deus cura, e eu falei assim, tá, mas Deus cura e deixa crianças morrerem com câncer? Então, por que Deus faria essa acepção? Já não seria um Deus justo, entendeu? Entendi. Agora, no meu ponto de vista, Deus enviou o seu filho para que nós possamos alcançar a vida eterna, e ele não interfere nesse mundo material. Então vai explodir vulcão, vai morrer um monte de gente. Vai ser gente que vai nascer já com problemas físicos. Entendi. Crianças que nascem com câncer. Como é que você pode olhar para uma criança com câncer? Porque você pensa no Deus, Deus não faria isso jamais. Isso. Mas aí, tá vendo só aí, Bom, vamos lá. Um desigrejado conseguiu conversar com o Sacani e 32 cristãos, não, tirando uma moça só. Isso é um péssimo exemplo para nós, porque o que o Thiago falou aí também tem controvérsias. Então, quer dizer, se Deus não interfere, então não tem nenhum milagre. Aliás, foi isso que o Israel falou lá no podcast. O Israel chegou a perguntar para ele, você acredita que Deus cura? E aí o Thiago falou, claro. E você acha que para curar tem que cuspir no barro e colocar no olho da pessoa? Aí o Thiago fala, o que eu acredito é que Cristo curou fisicamente. Cristo curou fisicamente naquela época. Hoje as curas não acontecem mais porque já tá tudo consumado, não tem necessidade. Então as curas que não tem explicação, veio da onde? Assim, veio do nada. Veio do nada. Então, cai por terra. Sim, Deus também tem a questão física. Deus não é só a questão espiritual, gente. Então, o que o cristianismo, ele nos ensina, tá? Que Deus age no espiritual. E no físico também. Mas não como essa
automação de remover todo o sofrimento, porque nós temos o pecado original. O que a moça disse lá no podcast, né, que foi muito bonito que ela falou, nós tínhamos o Jardim do Éden, tudo muito lindo, mas com toda a questão do pecado, a queda do homem, começam a ter todas essas situações. Eu falei sobre isso lá também. É muito importante dizer, se Deus menosprezasse aquilo que é físico, Deus não teria feito carne. Deus não fica distante, Deus entrou na história humana. Quando está consumado, é que tudo aquilo dentro da escritura foi cumprido. Mas após, nos Atos dos Apóstolos, tem as curas. Por que eu tô dizendo isso? Eu gostaria muito de ver o Sacani conversando com o padre José Eduardo, com o padre Paulo Ricardo, como ele conversou com o Rodrigo Silva. Eu gostaria de ver ele conversando até com o Ariel. Eu gostaria... Olha, se tem uma pessoa que não é católica, e eu gostaria de conversar, de perguntar, mas tipo de boa, sem debate, é o Sérgio Sacani, porque eu particularmente gosto muito dos conteúdos dele, e eu acho que ele poderia contribuir para nossa reflexão também, e nós para ele. No caso do podcast, ele só trouxe a questão da geologia ali, mas, e o único trecho que ele falou sobre Deus, né, sem misturar mais ou menos a geologia, mas ainda assim ele deu o exemplo lá de Pompeia, foi esse trecho que eles não conseguiram explicar pra ele. Tem tantas coisas que daria pra explicar, tem tantas coisas que daria pra conversar, e eu não tô falando aqui que eu ia dar aula pro Sacani não, mas eu ia tentar entender, fazer perguntas, porque eu gosto de fazer perguntas, né? Então, vamos rezar aí, quem sabe um dia o Sacani possa conversar com pessoas católicas, que pra nós é referência, que deixa as coisas muito mais claras. É muito triste ver quantos cristãos estão despreparados pro debate, e é o que eu sempre falo pra vocês. Eu quero sempre ter a razão. Eu não quero mostrar o Cristo. Eu quero ter a razão. Mas foi o que eu disse lá no outro podcast. Teve gente que não entendeu. A gente entrar na maneira como a pessoa enxerga. Por exemplo, o Sacani enxerga por meio da ciência. A igreja não enxerga por meio da ciência. Aliás, o Thiago falou, não, porque o sistema religioso não deixa eles pensar. Meu filho, foi o padre Lemaitre que trouxe a questão do Big Bang. Então, assim, a igreja não nos impede. Não existe sistema religioso que nos impede, não. A nossa massa encefálica aqui é muito usada. Por alguns, né? Por outros, nem tanto. Eu queria trazer muitos outros trechos aqui nesse mesmo vídeo, mas senão vai ficar muito longo. Eu particularmente gostei muito do Sacani. Só dessa moça e de um outro rapaz. O restante eu acho que realmente não veio muito proveito pra nós, não, né? Então, nessa daí, eu acho que a gente perdeu, de verdade. Você assistiu o podcast aí do Sacani contra os cristãos criacionistas, né? Que foi esse o tema central? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em receber seus comentários, mas, por favor, não usa ad hominem, não. Não siga o exemplo do Eberly, hein? Siga o exemplo de Cristo na hora de comentar, tá bom? Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo.